Olá, meu nome é Laís e o nosso grupo irá apresentar sobre biomateriais, catalisadores, polímeros condutores e nanomateriais. Oi, meu nome é Maria Luísa e eu vim falar um pouquinho sobre biomateriais. Biomateriais são dispositivos constituídos de compostos que podem ser integrados aos sistemas biológicos para tanto melhorar como substituir as funcionalidades de algum tecido ou órgão. Eles são, em sua maioria, biodegradáveis e bioabsorvíveis. Algumas propriedades importantes são resistência e elasticidade, estabilidade, permeabilidade, rugosidade e bioatividade. Bom, apesar deles serem associados com os avanços tecnológicos, eles têm uma história até que bem antiga. A gente tem registro dos usos dos biomateriais no Egito, na França e pelos povos franceses, romanos e astecas e chineses. Bom, atualmente, com o avanço da tecnologia, eles se preocupam basicamente com a compatibilidade desses dispositivos e com o corpo humano. E aí a gente tem uma imagem da primeira prótese funcional já encontrada, que é de um dedo polegar sintético. Bom, eles são usados para implantes médicos, aí a gente tem o exemplo de um implante auditivo, na promoção da cicatrização de tecidos, aí a gente tem a sutura. Em tecidos humanos regenerados, aí no exemplo, o hidrogel regenerador ósseo. Eles também são usados como sondas moleculares que quebram barreiras biológicas e auxiliam na geração de imagens. No exemplo, a gente tem um material que contém e libera nanopartículas de prata e óxido nítrico, com atividade antimicrobiana e anticancerígena. Eles também atuam como biosensores, detectando presença e quantidade de substâncias específicas, como no exemplo, um dispositivo de monitoramento de glicose. E eles também atuam na entrega de medicamentos, como os estentes vasculares. Bom, alguns tipos de biomateriais. Os metálicos são usados para substituir, reforçar e estabilizar tecidos rígidos, aí os parafusos ósseos. Os polímeros naturais ou sintéticos, por serem de fácil fabricação, eles são uma melhor escolha, como as lentes oculares. Os de cerâmica, por terem alta compatibilidade com tecidos rígidos, são muito usados na reconstrução odontológica e maxilofacial, como os implantes dentários. E, por fim, os compostos, que são a união de dois materiais diferentes com uma interface de contato, como os implantes de junta de joelho. Eles são classificados em biotoleráveis, bioinertes, biodegradáveis e bioativos. Bom, eles apresentam baixos malefícios ambientais, porém os metálicos, por sofrerem corrosão, vão apresentar uma menor pegada ecológica. Por isso, principalmente no setor odontológico, eles estão migrando dos metálicos para os cerâmicos. Aí a gente tem o exemplo de um implante odontológico cerâmico. Agora eu vou falar dos catalisadores. Eles aceleram reações químicas sem sofrer alterações. O que isso significa? Ele não é consumido e vai se regenerar completamente no final. Isso acontece porque eles permitem que as reações ocorram com uma menor energia de ativação. Por consequência, quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade da reação, e vice-versa. A reação que ocorre na presença de um catalisador se chama catálise. Catálise. A catálise pode ser dividida em dois tipos. A catálise homogênea, quando o catalisador está no mesmo estado físico que os reagentes, e a catálise heterogênea, quando o catalisador está em estado físico diferente dos reagentes. Aqui temos o veneno e o inibidor. O veneno são substâncias que diminuem ou anulam completamente a ação de um catalisador. E os inibidores são substâncias que atuam apenas diminuindo a velocidade de uma reação. Um exemplo aí, o ácido nítrico. Nas equações químicas que apresentam essas reações, o catalisador é sempre indicado através de uma seta, e ele não participará nem como reagente e nem como produto. Um exemplo é a fabricação de amônia, que usa o ferro como catalisador. O óxido de potássio e o óxido de alumínio ativam a reação catalítica do ferro. A água oxigenada ela sofre uma decomposição bem lenta em condições ambientes, e essa reação é acelerada quando a água oxigenada é colocada sobre algum machucado, devido à ação de um catalisador biológico, que é uma enzima presente no sangue. Ela se chama catálise. Outro exemplo é o catalisador automotivo, que transforma gases poluentes liberados pelo motor em compostos seguros. As enzimas são moléculas que possuem um sítio ativo, onde uma reação específica pode ocorrer.
Ele vai se combinar com um dos reagentes, formando o composto intermediário. Ele irá transformar o produto esperado e o catalisador será regenerado. O substrato é a molécula na qual a enzima age. Uma dada enzima catalisa uma única reação das várias reações que o substrato pode sofrer. O que isso significa? Tem uma enzima específica para cada reação. Os organismos vivos possuem milhares de proteínas que funcionam como catalisadores de reações metabólicas e aceleram as reações. Os polímeros condutores. Os polímeros condutores são polímeros orgânicos que conduzem eletricidade. Eles são formados por cadeias com duplas ligações insaturadas conjugadas, as quais permitem o fluxo de elétrons em condições específicas. Esses tipos de polímeros não apresentam nenhuma condutividade elétrica no estado neutro. Ao lado, podemos ver uma estrutura química de alguns polímeros condutores. A condutividade intrínseca dos polímeros condutores resulta da oxidação, redução ou dopagem da cadeia polimérica. Eles também são chamados de metais sintéticos, porque possuem algumas propriedades dos metais, como boa condutividade elétrica, magnética e óptica. Os polímeros condutores podem ser sintetizados por 3 métodos de polimerização: química, eletroquímica e fotoeletroquímica. A característica mais importante desses elementos é a capacidade eletrocrômica, que consiste na possibilidade de um material mudar reversivelmente de cor, quando é aplicada uma tensão elétrica externa. Essa mudança de coloração ocorre quando há uma redução ou oxidação pela aplicação de uma diferença de potencial elétrico. Eles são subdivididos em 2 categorias: polímeros condutores extrínsecos e polímeros condutores intrínsecos. Os polímeros condutores extrínsecos foram obtidos com a inserção de cargas condutivas. Já os polímeros condutores intrínsecos, o próprio polímero se torna um condutor, após ser submetido ao processamento específico. A capacidade de condução elétrica dessa classe de material é consequência da estrutura do polímero, constituído por uma alternância de ligações simples e ao mesmo processo de adição de cargas. Os elétrons das duplas ligações são retirados ou adicionados através do processo de dopagem e a condução vai ocorrer por causa do movimento de elétrons. Quanto aos tipos de polímeros mais conhecidos e utilizados, nós temos, em primeiro lugar, o poliacetileno, que ele vai ser sintetizado pela reação do etanol, mas ele é mais conhecido comercialmente falando como simplesmente acetileno. Ele vai ser muito utilizado na confecção de patentes de bateria, como o eletrodo, ou seja, possui bastante aplicação na microeletrônica. Um outro exemplo é o polipirrol, que ele vai ser obtido pela oxidação do pirrol. Ele possui inúmeras atribuições e aplicações no meio da medicina, como, por exemplo, biosensor, que vai possibilitar o diagnóstico de doenças em vivo, como câncer e também detecção de níveis de glicose e colesterol. Mas também ele é citado nas perspectivas tecnológicas, principalmente na telecomunicação. A polianilina é um dos polímeros condutores que se mostra como o maior promissor. Ela vai surgir como uma possível solução para melhorar o revestimento e também proteger o automóvel contra diversos tipos de corrosão. O polietilofeno apresenta uma ótima estabilidade, além disso, uma ótima condutividade no estado dopado. Seus usos também são diversos: blindagens eletrostática, dissipação de cargas elétricas, células fotovoltaicas, células solares, dispositivos fotorrecarregáveis e etc. Nanomateriais. Então, os nanomateriais são materiais com dimensionalidade externa na escala de 1 a 100 nanômetros, então eles possuem variadas formas, tamanhos, composições químicas, superfícies, e o mais interessante dessa classe de materiais são propriedades muito específicas que são encontradas somente na escala nanométrica, o que não ocorre quando eles são encontrados na escala natural. Então aqui a gente tem um pouco da comparação do tamanho.
Sobre as origens, os nanomateriais eles podem ser encontrados em fenômenos em que há a liberação de muita energia. Então, por exemplo, as emissões vulcânicas, as queimadas florestais, ou eles podem ocorrer como polímeros de alguns vírus. E a mais comum é a forma sintética dos nanomateriais produzidos sinteticamente através de engenharia e nanotecnologia. Os nanomateriais são usados em diversos setores em função das suas características exclusivas. Na distribuição de medicamentos, algumas das suas propriedades os tornam mais indicados para o diagnóstico precoce, tratamento de doenças, produção de vacinas de RNA, como a Pfizer e a Moderna, terapias de siRNA e drogas de uso terapêutico. Essas nanopartículas, elas conseguem atacar as células ou partículas sem combater células saudáveis. Na indústria, as suas propriedades fisicoquímicas únicas em escala nanométrica possuem alto impacto em variados campos, como resistência mecânica, reatividade química, controle do espectro de luz. Já no setor energético, eles são responsáveis pela produção de painéis solares mais eficientes, pás eólicas mais leves e baratas e o enriquecimento de combustíveis fósseis. Então, aqui, passando rapidamente por um nanomaterial que ficou bem conhecido ultimamente, como falado anteriormente, é a lipossoma, principalmente agora com as vacinas para a Covid da Moderna e da Pfizer, que utilizam essa tecnologia. Então, a lipossoma é uma nanopartícula, uma bicamada fosfolipídica que vai envolver um material de interesse para ser distribuído em algum tecido do corpo humano. Aqui a gente tem o uso tanto para vacinas quanto para terapias em teste para a Covid, e aí a biodisponibilidade no tecido de interesse ela vai ser regulada pelos componentes lipídicos e não lipídicos da lipossoma, que a gente pode trabalhar sinteticamente. Bom, por conta da grande variabilidade de nanomateriais, eles são classificados em diversos aspectos. Na classificação físico-química, eles são separados em partículas orgânicas e partículas inorgânicas. Já na classificação pela quantidade de dimensões, eles são classificados em zero-dimensionais, como as nanopartículas, unidimensionais, como os nanotubos de carbono, bidimensionais, como os nanofilmes, e tridimensionais, como as lipossomas. Quais são os efeitos quando produzidos em larga escala? Bom, a desinformação, em função de ser um material ainda muito recente na indústria, já que a gente não sabe ainda muito sobre seus efeitos no ambiente, tem outro fator que seria a acumulação dessas partículas no nosso corpo, em função da exposição a esses materiais, e por fim, a toxicidade desses materiais no organismo humano em função da sua alta penetrabilidade. Então foi isso, esperamos que possamos ter esclarecido as dúvidas de vocês e obrigado por terem prestado atenção até aqui.